Olá, sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família em nome de Jesus. Eu estou aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, e eu vou ler aqui a partir do versículo 22, para nós entendermos um pouquinho este assunto muito maravilhoso que fala sobre o sofrimento do apóstolo Paulo, sobre sofrimento por amor a Jesus Cristo. Vou ler aqui, a partir do verso 22. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoite, muito mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 39 açoites, 5 vezes. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apredejado. 3 vezes em perigo de rios. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagem muitas vezes. Em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo dos de minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigo do mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalho e fadiga, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Esses aqui são alguns dos sofrimentos que o gigante apóstolo Paulo sofreu por amor a Cristo. Este homem que as pessoas rasgavam suas vestes, pegavam um pedaço de suas vestes, levavam para outra cidade, para outro local, e os pedaços da sua veste colocavam em cima de doentes, e os doentes ficavam curados, em cima de demoniados, e os demônios saíam, fugiam, corriam, saíam da pessoa. Muitas vezes pegavam o pano, colocavam no suor do apóstolo Paulo, esse pano ali, colocavam em cima dos enfermos, os enfermos eram curados. Esse gigante apóstolo Paulo, este homem do Senhor Jesus Cristo, que passou por tantos sofrimentos, ele faz o único pedido a Deus. Qual pedido que ele fez a Deus foi que Deus o tirasse dele, um espinho na carne, no qual abofetava muito ele, no qual fazia com que ele tivesse muitos sofrimentos e muitas dores. Apóstolo Paulo diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 7, diz que por 3 vezes ele pediu a Deus que livrasse ele desse sofrimento, desse espinho na carne, dessa dor, dessa doença. Mas sabe qual foi a resposta de Deus? Foi com sim? Foi com não? Foi com espere um pouquinho? Foi justamente por não. Deus disse para ele: filho, a minha graça te basta. Vejam bem, Deus, se nesse momento eu fosse Deus, eu nunca iria deixar o apóstolo Paulo sofrer esse espinho na carne. Nunca, jamais iria deixar. Mas o Deus do universo, o Criador do universo, o Todo-Poderoso, permitiu, não atendeu o pedido do apóstolo Paulo. Porque Deus sabe, meus queridos, o que é o melhor para cada um de nós. Eu tenho um filho aqui que fez ontem, dia 15, 7 anos de idade. Não é tudo que meu filho pede que eu vou dar, não. Ah, papai, eu quero um chocolate, eu quero um bombom, eu quero isso. Não é tudo que ele pede que eu estou disposto a dar. Porque eu sei, como pai, embora nas minhas falhas, nas minhas fraquezas, nas minhas imperfeições, eu sei o que é melhor para ele. Ele não sabe, muitas vezes não sabe. Deus sabe muito bem o que é melhor para você. Quem sabe nesse momento estou falando para alguém que tem um espinho na carne. Quem sabe nesse momento estou falando para alguém que está num leito de hospital doente, enfermo, numa cama em casa. Quem sabe falando para alguém que está com câncer e o médico falou para você: filho, você não tem cura. Você vai passar apenas 3 meses de vida ou 6 meses de vida. A sua doença é incurável. E você orou para Deus, pediu a Deus, pediu oração para os irmãos. E Deus não atendeu a sua oração. Nós vimos hoje que pessoas hoje sofrem bullying. Eu vi um dia desse uma reportagem de uma criança
sofrendo um bullying porque era anã, uma criança anã. Vocês lembram dessa história? Se eu não me engano, na Austrália, não foi? E ali, essa criança chegou com a mãe e disse: mãe, me dê uma corda porque eu quero me enforcar, eu quero tirar minha própria vida. Muitas pessoas ficaram penalizadas com esse sofrimento desta criança. Mas digo uma coisa para vocês: essa criança vai permanecer anã para o resto da sua vida e vai continuar sendo uma anã e vai morrer anã. Muitas crianças hoje nascem doentes, nascem aleijadas e muitas delas vão morrer aleijadas, vão crescer e morrer aleijadas. E a pergunta que parece que não tem resposta é: por que Deus permite tanta dor, tanto sofrimento para essas pessoas aí? Deus não poderia muito bem ajudar uma criança que nasceu aleijada, sem os braços, sem as pernas a andar, uma criança paralítica a andar? Deus não tem poder para isso? Claro, o poder de Deus é infinito. Em primeiro lugar, entenda uma coisa: o sofrimento não é culpa de Deus. O sofrimento é culpa do pecado, de Satanás. Satanás que é o culpado do pecado. Segundo lugar, se Deus sabe o que é melhor para mim e para você, se Deus permitir que você vai morrer com este câncer, porque Deus quer que um dia você tenha a vida eterna. Porque muitas pessoas hoje, vou dar um exemplo, fumam bastante. Fumam, passam 20, 30 anos fumando, de repente vão no médico, o médico fala para ela: olha, sinto muito, mas você está com câncer no pulmão. E essa pessoa então vem: ah, meu Deus, pelo amor de Jesus, me cure deste câncer do meu pulmão. E Deus sabe, se curar o câncer, um poucos meses depois vai continuar fumando, vai continuar no vício, e não vai adiantar muita coisa. Deus ali então é curar do câncer. E o que Deus então vai fazer? Deus vai permitir que esta pessoa morra com este câncer, com esta doença. Para quê? Para que ela não perca a vida eterna. Ela vai ter oportunidade, no meio das dores, no meio das lágrimas, no meio da angústia, no meio das doenças, no meio do sofrimento, se entregar a Deus, buscar a Deus. E Deus nos ama tanto ao ponto de Ele permitir que nós soframos, para que nós olhemos para o alto, olhemos para cima, olhemos para Jesus, que é o único que nos entende, que nos compreende, que quer o melhor para nós. É o único que nos ama acima de todas as coisas. É o único que pode resolver nossos problemas. E olha para nós e diz: filho, eu quero o melhor para você. O melhor para você vai ser a vida eterna. Sem dor, sem sofrimento, sem angústia, sem lágrimas. Por quê? Muitas vezes Deus permite que alguém permaneça com esse espinho na carne, para que não se perca futuramente. Eu vou contar uma história hoje muito triste. Triste. Mas vai servir de exemplos para cada um, para a gente entender que Deus sabe o que é melhor para nós. Essa história verídica aconteceu há muitos anos atrás. Há muitos anos não. Há mais ou menos quase 30 anos atrás, aconteceu na cidade, no interior do Pará. Um jovem pastor da igreja adventista, na igreja adventista, geralmente, como eu sou adventista, eu conto muitas histórias dos adventistas. Tem retiros espirituais, tem acampamentos, etc. E num desses acampamentos, teve acampamento. E nesse local onde estava ali tinha uma piscina. E o pastor tinha um único filho de 4 anos. Pastor jovem, tinha casado, entrado no ministério, era pastor poucos tempos, está com alguns anos como pastor. E ali ele tinha um filho de 4 anos. Naquele acampamento, a criança entrou na piscina sem ninguém perceber. E quando deram falta da criança, a criança olharam porque do canto estava na piscina. Quando tiraram, a criança estava morta. E o pastor então gritava com Deus, dizendo o seguinte: Deus, eu não aceito que o meu filho morra. Eu abandonei tudo para te servir. Eu abandonei tudo para ser um servo do Senhor. Eu vim para cá, para o interior do Pará. Abandonei meus pais, a cidade grande, vim para cá. E agora o Senhor tem um filho que o Senhor me deu. E agora o Senhor tira de mim. Eu quero meu filho de volta. Eu não aceito, eu quero meu filho de volta. E nisso passou mais ou menos 10 minutos de gritando com Deus. Sacudindo a criança. Mas a criança estava morta, não batia o coração, não respirava. E com mais ou menos 15 minutos depois, a criança começou a soltar aquela água e começou a respirar e começou a tossir. E agradeceram a Deus porque aquela criança estava viva, ficaram felizes.
Passou alguns anos depois. Esse pastor foi para uma cidade do interior do Pará, foi para outra, e chegou nessa outra cidade do interior do Pará. Esse menino de 15 anos começou a ter companhia com outros garotos e começou a fumar, começou a usar drogas. E aos 16 anos de idade, esse garoto já tinha sido preso algumas vezes, porque roubava para sustentar os seus vícios, roubava até dos seus pais pastores. Até essa história, estou resumindo a história para vocês. O sofrimento desses pais era tão grande, desse jovem, desse pastor com a sua esposa pastora, tão grande, que eles não tinham paz com aquele menino. E antes de entrar aos 17 anos, parou uma caminhonete da polícia, gritou, chamou o nome da mãe, veio, e 4 policiais jogaram o corpo daquele menino lá na porta da cidade, da porta da casa do pastor, e disseram assim, tá aí, enterra esta desgraça, enterra este demônio. O sofrimento deste homem, desse pastor, poderia ter sido aliviado aos 12 anos atrás, quando Deus poupou a vida daquela criança. Há coisas, queridos, que a gente não consegue entender, mas nós aceitamos que Deus é um Deus de amor, que a Bíblia diz que Deus é amor, Deus é um Deus de misericórdia, Deus sabe o que é melhor para mim, Deus sabe o que é melhor para você. Se Deus não poupou teu filho, porque quem sabe no futuro ele seria um marginal, quem sabe nesse momento falando para uma mãe, para um pai que perdeu um filho, e chora, e briga com Deus, Deus, por que não poupou meu filho? Queridos, Deus está vendo o teu sofrimento, Deus está vendo a tua lágrima, Deus entende você, mas muitas vezes Deus não fez isso aí porque Deus poupou o sofrimento para você e para ele. Se aquela criança tivesse morrido com 4 anos, estaria salva. É uma criança inocente. Eu não posso afirmar se agora ele morreu salvo ou não. Um garoto de 16, com quase 17 anos, com tiroteio, com polícia. O sofrimento dos pais teriam passado pouco tempo. Provavelmente Deus teria dado outros filhos para ele. Eu não sei qual seria o propósito de Deus, mas eu só sei dizer para você, meu querido, minha querida que está me ouvindo nesse momento, Deus sabe o que é melhor para mim, Deus sabe o que é melhor para você. Se Deus ainda não tirou seu espinho na carne de você, é porque Deus sabe o que é melhor para você, melhor para mim. Vocês acham que eu e você somos dignos de desatarmos a sandália do apóstolo Paulo? Qual de nós já fomos apredejados por amor a Cristo? Qual de nós já foi assaltado por amor a Cristo? Qual de nós já foi preso? Já passou fome, já passou naufrágio? Qual de nós já passou açoites? Foi perseguido? Qual de nós já passou por tantos sofrimentos? Nem 10% do que o apóstolo Paulo passou, acho que nem 1%. E Deus não atendeu o pedido deste homem gigante, servo do Senhor. Quando ele disse, Senhor, tire-me deste espinho da carne, alivia minha dor, alivia meu sofrimento. Por 3 vezes suplicou a Deus. A resposta de Deus era para ele, filho, a minha graça te basta. Você vai morrer com este espinho na carne, meu apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo morreu com aquele espinho na carne, mas morreu salvo em Jesus Cristo. Há muita história interessante na Bíblia, na palavra de Deus, lições maravilhosas que devemos tirar do gigante apóstolo Paulo. Eu acredito que depois de Jesus, João Batista não teve outro homem parecido com Paulo. Não. Não existe na Bíblia este homem, este gigante homem de Deus. Deus não atendeu o único pedido que ele pediu. Você pode procurar na Bíblia se existe algum pedido dele para ele próprio, para a sua saúde, para a sua vida material, financeira. Você não vai encontrar isso. Mas esse pedido que ele fez, Pai, por favor, tire-me essa dor, alivie meu sofrimento. E Deus não curou ele. Há outro gigante na Bíblia também chamado Eliseu. Eliseu tinha um dobro do poder de Elias. Lembram? Elias foi um homem extraordinário. Mas Eliseu pegou uma doença. E se você olhar lá na palavra de Deus, aqui no livro dos Reis, você vai ver que ele morreu com esta doença incurável. Não teve cura para ele, morreu com esta doença. Ou vocês acham que ele não orou para que Deus o curasse?
Ou vocês acham que algum dos seus servos, algum de alguém não orou para que ele fosse curado? Mas Deus não curou. Ele morreu com essa doença. O gigante Eliseu, o gigante apóstolo Paulo do Novo Testamento, morreu com espinho na carne. Olha, querido, se você está enfermo, doente, eu não quero dizer que você vai morrer com esta doença. Espero que não. Mas se Deus permitir que você morra com esta doença e que você permaneça com esta doença o resto de sua vida, é porque Deus sabe o que é melhor para você. E tem algo melhor para você. Um dia Ele vai dar para você uma vida sem dor, sem sofrimento, sem angústia, sem doença, sem lágrima, sem morte. E vai viver para todos sempre. Sempre, não é só 1000 anos, não é só 1 milhão de anos. É sempre, é bilhões, e nunca acaba. É isso que Deus vai dar para mim e para você. Não porque nós somos bons, não porque nós merecemos, mas será pela graça maravilhosa de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe essa família. E que Deus realmente conforte seu coração. Coloque entendimento para você entender os acontecimentos que estão acontecendo hoje no mundo, na nossa família, no lar, na igreja, contigo. Que Deus venha aliviar suas dores, seu sofrimento. Mas tudo passa. Tudo isso vai passar. Se não passar agora, vai passar na eternidade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Se você puder fechar os seus olhos, onde você estiver, você fecha. Se não, você pensa em Deus nesse momento, que eu vou orar por ti. Santo Deus e eterno Pai, há neste momento alguém orando comigo. Talvez essa pessoa esteja com um problema tão grande, um processo que está atormentando a sua vida, uma doença, uma dor, uma traição que ela está enfrentando, uma doença, um espinho na carne, não sei, Pai, mas eu quero, em nome de Jesus, entrego este problema desta pessoa em tuas mãos. Se o Senhor quiser, o Senhor vai tirar o espinho da carne desta pessoa agora, em nome de Jesus. Mas se o Senhor sabe o que é melhor para ela, que se ela permanecer com esse espinho na carne, se ela permanecer com esse problema, será para um glória ao teu santo nome, será para que um dia ela receba das tuas mãos a coroa da vida eterna. Tome conta dessa pessoa que está orando comigo neste momento, dela, da sua família, eu não sei quem é, o Senhor sabe que é essa pessoa. Entrego ela em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um grande abraço aqui do Matuso e aproveite para se inscrever no meu canal, você que ainda não é inscrito, e compartilhe também este vídeo com outras pessoas. Um beijo no seu coração e fique com Deus.